Graça e paz a todos, a você que ouve essa mensagem. Que Deus abençoa você e que Deus abençoa a sua família. Olha, você tem vontade de pregar a palavra de Deus? Você tem vontade de montar um estudo bíblico, uma pregação? Eu te peço para que você ouve até o final esse conteúdo, para que você venha entender essa mensagem. Talvez você é aquela pessoa que, quando vê um pregador ou uma pregadora pregando, cheio do poder de Deus, você sente aquela vontade de pregar. Você sente aquele desejo de pregar, aquele fervor. Mas quando você pega a Bíblia para ler, você não consegue. Você não consegue entender as histórias bíblicas. Você não consegue extrair ali um conhecimento para pregar para as pessoas, para passar para as pessoas. Então aqui eu quero mostrar para você que sim, você pode sim buscar um conhecimento na palavra, para trazer ali para as pessoas que estão à sua volta, para a sua família, no ponto de culto que você atua. Então vamos aqui observar algo interessante. Nesse conteúdo, eu vou somente mostrar como você se preparar para trazer uma pregação, como se preparar. Na segunda parte desse conteúdo, ele vai dar sequência. Eu vou mostrar na prática como montar uma pregação. Aqui somente eu vou mostrar como você se preparar. E vai ter a segunda parte. Na segunda parte, em outro momento, eu vou mostrar na prática como você vai montar uma pregação, um sermão bíblico, para você passar a trazer ali para as pessoas que você conhece. Então vamos aqui observar. O primeiro momento. Existe um tripé que todo pregador, toda pregadora, ele tem que exercer. Ele tem que fazer isso para que ele possa pregar a palavra de Deus. Para que a palavra ela possa vir com intensidade, com poder e tocar as pessoas. Se um homem ele não fazer isso, um pregador, uma mulher pregadora não fizer isso, a palavra ela não vai ter nexo. Ele até vai conseguir talvez trazer uma mensagem, mas ela não vai ter intensidade. Ela não vai ter um peso no mundo espiritual. Então vamos aqui observar qual é esse tripé. Vamos aqui observar. Todo homem e mulher de Deus tem que exercer essas três coisas. Quais são? Primeiro ponto, jejum. Segundo ponto, oração. E o terceiro, leitura bíblica. Se um homem ou uma mulher que prega a palavra e ela não exercer essas três coisas, ele não está conseguindo tocar as pessoas com a mensagem que ele traz ali para a igreja. Vamos observar aqui. Quando uma pessoa ela jejuma, vamos aqui para o primeiro ponto. Quando uma pessoa ela jejuma, temos que entender que o jejum ele quebranta a carne, ele mortifica a carne. Quando você observa no livro de Gálatas, capítulo 5 e versículo 17, lá diz que a carne ela limita contra o espírito. A carne está de confronto todo o tempo contra o espírito. Então ali há um confronto. Então você tem que mortificar a carne com o jejum. Tudo que envolve o reino de Deus, a carne ela é contra. Tudo que envolve o reino de Deus, a atuação de uma pessoa no reino de Deus, a carne ela é contra. É por isso que nós temos que jejumar. Temos que mortificar essa carne. Então, primeiro ponto, você tem que jejumar. Você tem que jejumar. Agora vamos aqui para o segundo ponto.
você tem que orar. Um cristão que ele quer pregar, ou que ele prega, mas se ele não orar, não falar com Deus, a pregação ela não vai surtir efeito. Quando nós oramos, nós sabemos que a oração ela é um diálogo, ela é uma conversa, onde há tempo de falar e há tempo de ouvir. Então, a oração é uma conversa. E como você jejumou, como você mortificou a carne, quando você se entrega na oração para conversar com Deus, conversar com o Espírito Santo, você vai ter facilidade de se conectar com o Espírito Santo. Você vai sentir a presença do Espírito Santo com muita facilidade. Com muita facilidade. Porque você mortificou a carne, agora você está se entregando em oração. Você está querendo conversar. É muito bom, amados, orar. É muito gostoso a gente dobrar os joelhos e conversar com Deus. É muito bom. É muito bom. Então, primeiro ponto, jejum. Segundo ponto, oração. Quando nós observamos Jesus em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, lembra-se, Jesus foi para o deserto e ele jejuou 40 dias e 40 noites. Vamos aqui observar. Jesus ali ele fez as três coisas. Vamos aqui observar. Jesus ele fez as três coisas. Ele exerceu o tripé. Vamos aqui observar. Ele jejumou, ele quebrantou a carne. Ele também, ele teve ali um momento de conhecimento, porque quando você vai para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2 e versículo 52, diz que Jesus crescia na graça, na estatura e no conhecimento. Quando nós observamos isso, quando você vê a atuação de Satanás em Mateus capítulo 4, Jesus ele confronta Satanás na palavra. Jesus não estava com o pergaminho na mão, não estava, mas estava na mente. Então Jesus ele leu, ele buscava conhecimento. Então nós observamos que aqui sim, Jesus ele estava aqui exercendo o tripé. Ele estava jejumando e com certeza ele estava orando. Com certeza ele estava orando, falando com o Pai. Agora vai vir aqui o terceiro. Qual é? A leitura bíblica. É aonde eu falei que lá no deserto ele confrontou Satanás na palavra. Então o terceiro ponto é o quê? A leitura bíblica. Como que você quer pregar a palavra de Deus e você não lê a palavra de Deus? Você não vai trazer ali conhecimento para as pessoas. Você não vai conseguir trazer ali uma pregação para as pessoas. E se você conseguir trazer, ali as pessoas não vão entender, porque você não leu. Então você tem que ler. Quando nós observamos no Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 26, ali diz que o Espírito Santo, Jesus diz para os discípulos, o Espírito Santo que eu vou enviar, ele vai fazer vocês lembrar daquilo que eu disse. Daquilo que eu disse, ou seja, a palavra. Então, quando nós jejuamos, quando nós ali oramos e quando nós lemos a palavra, exercemos esses três tripé, amados, você vai ter facilidade para pregar a palavra de Deus. Você vai ter facilidade. Crescer na graça e no conhecimento. Então você precisa jejumar, você precisa orar
E você precisa, amados, ler a palavra de Deus. Amados, se Jesus, ele leu a palavra de Deus, se Jesus, ele buscou conhecimento, quem somos nós? Nós temos que exercer o que Jesus exerceu, seguir os passos. Temos que ler a palavra de Deus. Nessa geração, nós observamos cristãos rasos de conhecimento. Cristão que não tem conhecimento. Quando nós observamos no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, diz que ali Deus ele revela o profundo e o escondido. Mas para quem Deus ele revela? Por que ele revelou para Daniel a lembrança ali do sonho e a interpretação? Por quê? Porque Daniel buscou o profundo e o escondido. Ele se deleitava na presença de Deus. Então eu quero dizer para você, nesse conteúdo, essas 3 coisas você tem que exercer. Então, se você tem vontade de pregar, exerça essas 3 coisas. Quais são? Vamos aqui observar. Você tem que jejumar, você tem que orar e você tem que ler a palavra do Senhor. Não deixe de fazer essas 3 coisas. Você tem que fazer. Eu quero dizer para você, um cristão que ele não exerce essas 3 coisas, que ele não busca o conhecimento, ele não jejuma, ele não ora, ele não tem leitura bíblica diária, amados, ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Ele vai ser alvo fácil de Satanás. Ele vai ser alvo fácil. Quando nós observamos em Mateus 4 a tentação de Jesus, Jesus venceu Satanás na palavra. Quando o diabo ele vinha confrontá-lo, Jesus ele vinha na palavra. E lembre-se, Satanás ele vai ali tentar confundir você na palavra. E se você não tiver conhecimento, você vai ali ser dominado. Lembra-se, existem falsos profetas dessa geração que eles têm a palavra, eles têm a Bíblia, ele faz uso da palavra, mas para quê? Para confrontar o conhecimento das pessoas que estão na verdade. E se você buscar conhecimento em Deus, se você ler a palavra, você vai sobressair. Então eu quero dizer para você, exerça esses 3 tripés: jejum, oração e leitura bíblica, tá bem? Que Deus abençoe você. Então aqui vai ter uma sequência. Em outro momento, eu vou mostrar na prática como você monta uma mensagem. Como você faz para montar uma mensagem. Então eu vou pegar uma história de um personagem da Bíblia, ali um capítulo da palavra, e nós vamos ali interligar com outros versículos, com outros capítulos, e nós vamos mostrar na prática como montar uma pregação ou um estudo bíblico, tá bom? Então eu te peço para que você faça isso, que eu trouxe aqui esse conteúdo. Exerça o que eu falei aqui, exerça. Começa a jejumar, começa a orar e começa a ler a palavra, tá bom? Envia para as pessoas que você conhece, tá bom? Essa pequena pregação. Tenho certeza que muitas pessoas que vão ouvir, elas vão ser tocadas e elas vão começar a jejumar, elas vão começar ali a orar e elas vão começar também ali a ler a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você. Até outra oportunidade, se assim Deus nos permitir.